Após uma discussão breve sobre as desigualdades no espaço urbano, eu acho que vale a pena a gente entrar mais profundamente no tema da segregação. E aí, pensando não só segregação urbana, mas segregação de uma forma mais ampla, uma vez que isso é um contexto que engloba uma série de outras práticas e situações. Quando a gente ouve a palavra segregação, a gente pensa na questão da África do Sul, ou até mesmo dos Estados Unidos, onde durante muitos anos, por um período muito recente até, a gente pôde observar claramente políticas segregacionistas, políticas que impediam populações negras, ou, no caso dos Estados Unidos, os afrodescendentes, afro-americanos, a frequentarem e acessarem determinados espaços locais, equipamentos públicos, ou então, de alguma forma, esse acesso ele era separado, segregado do restante da população branca. Então a gente lembra, segregação, a gente logo lembra de uma separação de raças. No entanto, a segregação, ela não necessariamente ela opera de uma forma tão clara, tão evidente como nesses dois casos. E aí é possível a gente até transplantar um raciocínio sobre a questão racista, sobre a questão racial, sobre a questão do racismo nos Estados Unidos e em outros países como a África do Sul, sem querer comparar Estados Unidos e África do Sul, mas transplantar essa ideia de um racismo velado, tal qual ocorre no Brasil, em contraposição ao racismo mais explícito. E acredito que essa transposição seja válida também no caso da segregação, uma vez que as nossas práticas segregacionistas elas são muito mais sutis, elas são imbricadas e naturalizadas em hábitos, comportamentos, atitudes cotidianos e até mesmo em políticas públicas ou a ausência das mesmas, a ausência do Estado, que acabam configurando determinadas situações que vão apontar para a segregação social e sempre num tom muito velado, né? De forma que é necessário, importante e urgente a gente desmistificar e trazer à tona o que é velado e mostrar isso, na verdade, mostrar o que está implícito e mostrar as consequências dessas práticas segregacionistas. Então, vamos começar com alguns exemplos, com algumas situações que a gente observa na nossa realidade brasileira. A primeira delas, como eu já comecei a mencionar em outro vídeo, é a questão da moradia, a questão do acesso a espaços de moradia dentro das grandes cidades, que são, na verdade, proibidos, obrigando as pessoas que não têm as condições materiais e que também não são desejadas em determinados espaços, obrigando-as a se deslocarem e a escolherem locais de moradia que são distantes do centro, distantes do seu local de trabalho e que, ao mesmo tempo, configuram um modelo habitacional totalmente distinto e diferente,
sem os mesmos recursos e condições para ser avaliado como uma forma digna de moradia, se comparado às habitações normais. Pois bem, esse tipo de prática, por um bom tempo, esse tipo de prática foi não promovido, mas indiretamente incitado pela ausência de um Estado capaz de proporcionar uma distribuição igual das habitações pelos espaços da cidade, em promover uma política mais democrática de acesso à cidade, a seus espaços de moradia e também a seus espaços de trabalho, de forma que os locais de trabalho e os locais de moradia dos mais ricos sempre convergiam e, por um outro lado, impediam, devido às leis de zoneamento e determinadas políticas urbanas, e não permitiam que fosse possível os mais pobres habitarem nessas mesmas regiões. Isso configura claramente um caso de segregação forjada pela ausência de um Estado forte na criação de condições de moradia e de suprir, né, o déficit habitacional que existe nas nossas cidades. Mais para frente, a gente também observa, dessa vez, uma ação mais ativa do Estado, principalmente no que concerne à criação de bolsões, digamos assim, habitacionais para baixa renda ou para as classes mais pauperizadas e em determinadas regiões também isoladas da cidade. Então a gente observa, por exemplo, aqui em São Paulo, se a gente for pegar a região da Zona Leste, em determinados bairros foram construídos uma série de conjuntos habitacionais juntos, contíguos, de uma forma a suprir as necessidades, as demandas dessa população, mas de forma também a colocá-los todos ali. E encontramos assim um lugar para sanar, um espaço para sanar o problema habitacional nessa região, vão todos para o mesmo local. Ou seja, a distribuição das moradias, ela não obedece um critério de mix de diferentes condições sociais no espaço. Ela busca deixar determinados espaços mais ricos, mais, digamos assim, mais acessíveis, preservados, enquanto reserva determinados bairros e determinados locais para habitação popular. Ou seja, novamente, é uma forma velada de dizer, bom, vocês têm o seu local para morar e esse local é bem longe de nós. E esse local é bem isolado e não há porquê vocês quererem vir residir próximo a nós. É claro que algumas favelas e ocupações próximas ao centro, elas dialogam com essa violência e acabam sendo muitas vezes vítimas de incêndios criminosos e, enfim, formas veladas, mas nem tão veladas assim, de expulsar essas populações cada vez mais para regiões distantes e com um perfil habitacional totalmente distinto do qual elas estavam inseridas, numa região mais central. A abertura de grandes avenidas também, muitas vezes, acaba empurrando essa população para outros locais. Isso aconteceu de uma forma muito frequente na cidade de São Paulo.
Essa é uma forma velada, mas que precisa ser trazida à tona da segregação espacial. Mas voltando à ideia de trazer outros exemplos que não só espaciais, a gente tem, por exemplo, políticas segregacionistas na seleção de pessoas que vão frequentar, acessar determinados locais privados, sejam eles bares, casas noturnas, sejam eles shopping centers e mesmo que essas pessoas acessem a forma como o tratamento dentro desses locais ocorre, de alguma forma inibe e meio que busca expulsar essas pessoas indesejadas em tais locais. E aí entram questões raciais, entram questões de preconceito de classe e também preconceitos baseados em orientação sexual ou orientação de gênero. E, novamente, o que se observa é que a questão de classe social fala muito alto, uma vez que se a gente for pensar como aponta Bourdieu, que os nossos atos e gestos corporais, eles acabam revelando nossos hábitos, ou seja, todas as nossas disposições de classe, todos os nossos gostos e preferências e a nossa origem social. Muito desse julgamento é realizado a cada momento de seleção para entrada em determinados locais. Então, como a gente já viu também a proliferação de locais privados tamanha e adentrar em lugares privados também é uma forma de status, nada mais justo do que garantir o acesso das pessoas certas aos locais corretos e evitar que pessoas indesejadas convivam nesses ambientes. Então, não é raro a gente perceber como os operadores, muitas vezes, dessa própria seleção são das classes ou da cor que eles acabam barrando. Então, seguranças atuam reproduzindo um viés de quem é pobre, quem é rico. Policiais acabam fazendo a seleção de quem é potencialmente perigoso e quem não é. E a gente percebe como cada vez mais a privatização e a indústria do medo contribuem para práticas segregacionistas que se baseiam em critérios totalmente preconceituosos e sem qualquer explicação cabível sobre o porquê vou barrar determinadas pessoas. E aí a gente percebe, por exemplo, no caso de uma série de pessoas juntas, grupos sociais, que decidem meio que quebrar essas barreiras e adentrar determinados espaços, como no caso dos rolezinhos, como isso gera ainda mais um grau de comoção de que é preciso combater, é preciso estar atento, porque de alguma forma isso revela algum perigo, isso expõe essas pessoas, expõe o ambiente a pessoas potencialmente perigosas. Julgamento esse feito nada mais, nada menos do que na aparência e no julgamento de pertencimento a determinados grupos sociais menos favorecidos. Como isso afeta
a nossa sociedade de uma maneira resumida. Em primeiro lugar, na reprodução de relações de exclusão social, à medida em que cada vez mais se observa um modelo que começou na escravidão e que se desdobrou até os dias de hoje, que nada mais, nada menos trata de separar a grande classe dos serviçais, dos empregados, dos prestadores de serviços básicos, da elite brasileira, que ainda precisa muito da força de trabalho dessas classes. Ainda mais se observa que esse tipo de padrão de comportamento contribui para fomentar modelos de acesso a locais totalmente privatizados e contribui também para gerar cada vez mais um afastamento do espaço público, do convívio entre diferentes, uma vez que a diferença, na verdade, ela é elogiada, ela é colocada num patamar superior, e é importante que as diferenças elas sejam respeitadas e preservadas como tais, pois só assim que é possível garantir a reprodução de uma lógica exclusivista e segregacionista. E isso, de alguma forma, atinge toda a nossa vontade e ideário de uma democracia, de fato, que pressupõe o convívio de pessoas diferentes, de aceitação da diferença. A nossa sociedade ela ainda tem muitos obstáculos a superar nesse sentido de entender como a diferença pode ser rica, enriquecedora, e como a pluralidade ela faz sentido num processo de construção conjunta. E se as práticas tão veladas elas continuam a impedir que isso aconteça, também não é de se duvidar que isso também revele uma estratégia de perpetuação de determinados privilégios de classe e de alguma forma de quebra desse padrão tão elitista que infelizmente caracteriza a nossa sociedade brasileira.